É óbvio que esse processo requer cumprir preceitos legais de participação e transparência. São audiências para inexistir. Os impactos para a vida da população em privatizar o serviço de água e esgoto, que é um serviço essencial e de monopólio natural, exige tempo para análises cuidadosas, tendo em vista a complexidade do assunto e a dimensão do material divulgado. Em 1977, eu estava na prefeitura quando foi assinado o primeiro convênio, ou o primeiro contrato com a Sabesp. 1º de março de 77. E é importante que os presentes da imprensa de Franca fiquem sabendo o seguinte: os nossos sistemas de captação, bombeamento, tratamento, distribuição de água e esgoto pertencem ao município. É nosso. A Sabesp é tão somente uma empresa que tem a concessão para explorar. E nós não podemos abrir mão desse direito, desse patrimônio que é nosso. Esse patrimônio é nosso. As nossas redes de água, as nossas redes de esgoto, isso é nosso. Não é a adesão do prefeito num decreto do governador que vai quebrar uma lei de 2007, como o Gilson disse aqui, que autorizou um novo contrato. Nós temos uma lei vigente, nós temos um contrato em vigor que está sendo quebrado, desrespeitado, e agora já vem falando num novo contrato. Não! A nossa lei e o nosso contrato diz claramente em vigor: feita a privatização, o patrimônio volta para o município. Então nós queremos o nosso patrimônio e nós vamos decidir o que fazer com ele. E vou te dizer, Gilson, e aos vereadores que estão aqui, nós também, com os nossos mecanismos, estaremos judicializando essa questão e responsabilizando quem tiver que ser responsabilizado. Nós é que vamos decidir o que fazer com o nosso patrimônio. Pode ser até, secretário, que no futuro nós façamos uma licitação e, quem sabe, contratemos essa bonita Sabesp privatizada depois. Mas esse destino é nosso. Esse patrimônio é nosso. Por isso é que eu estou dizendo: Franca, agora, a privatização já está concretizada. Eu não estou contra a privatização, nem o governador. Faça ele o que ele quiser, com as questões do Estado. Nós temos a responsabilidade de zelar pelas questões do nosso município. Eu gostaria de pontuar a diferenciação de um bem público e um bem privado, porque a Sabesp, a água do planeta, o nosso serviço para a manutenção da saúde pública, isso tudo é nosso, é público. E a partir do momento em que a gente passa para o privado, vira uma empresa, aí a regra da lucratividade, e quem tem dinheiro consome, e quem não tem, né, a população que a gente vê mais pobre, as outras cidades que não serão consultadas, vão ficar à mercê. Né? E nessa lógica, a gente não pode falar que é uma novidade, porque nós temos vindo aí de governos que tem uma lógica de privatização que trata o cidadão como consumidor, como cliente. E é isso que a gente tem que pontuar, que a gente não admite. Nós aqui de Franca, nós do estado de São Paulo e o Brasil inteiro, principalmente, quem já passou pela privatização e sabe que é extremamente ilegal, é imoral, é antiético ser colocado esse tipo de proposta com tantas faltas de informações. E eu teria ficado muito feliz de ouvir a secretária falar todo esse diagnóstico, todo esse plano para cuidar do nosso bem público. Se o nosso governador, se os nossos gestores estivessem com interesse na população e não só com uma dificuldade de gestão de gerir uma empresa que é sim lucrativa para a população. E a partir do momento que privatiza, seria apenas para as empresas. E é por isso que a gente está aqui firmando que nós somos plenamente, totalmente contra essa privatização. Muito obrigada. Como disse o meu colega aqui, parlamentar Gilson Felizardo, no horário da sessão ordinária da Câmara Municipal, impedindo que os outros vereadores também estivessem aqui para poderem se manifestar. Está meio contraditório esse diálogo aí.
E vendo a apresentação da senhora, todo o tempo que a senhora falou e tudo que a senhora colocou, em nenhum momento eu vi a senhora falar sobre os funcionários da Sabesp. Nós estamos lidando com vidas de pessoas que deram as suas vidas para fazerem saneamento básico. Se a cidade de Franca hoje, se a Sabesp hoje é a empresa que é, foi por causa que pessoas deram a vida pelo saneamento básico. Então nós precisamos, esse diálogo precisa ser muito mais amplo, não são 3 minutos que vai fazer com que toda a minha opinião seja colocada aqui, mas eu não vi em nenhum momento falar sobre os funcionários da Sabesp. Então não sabem o que pensar, o que fazer, o que vai acontecer com eles. Então, secretária, esse diálogo, essa transparência, não consigo enxergar. De repente essa audiência pode aí, trazer algo de luz aí para os pensamentos, para esse contrato. Pense nos funcionários, nas famílias. Nós estamos falando de pessoas que foram treinadas, pessoas que são técnicas naquilo que fazem. O município é poder concedente. E não vem com essa conversa de aglomeração urbana, que isso não está alterado na legislação que foi aprovada recentemente. Isso não é assim. Isso não pode ter alterado a Constituição. O poder concedente é do município e quem tem direito de conceder a autorização para o prefeito assinar o documento é a Câmara dos Aliás, já tem uma lei vigente. E se isso for feito assim, o prefeito está correndo sério risco de crime de responsabilidade. E nós vamos tomar providência como cidadãos americanos. E o Estado, se interferir nisso, está fazendo igual fez com relação à questão do ICMS. E igual fez com relação aos impostos do município. Que o governo federal teve que repassar o dinheiro para o município porque foi feito um subsídio ao combustível, tirando recursos do município, sendo que a União não podia fazer isso, porque é interesse do município. É fundo de participação dos municípios. Então, volto a dizer, nós, cidadãos, estamos atentos e vamos tomar responsabilidade do prefeito se ele assinar termo de adesão sem autorização legislativa e, inclusive, a da Câmara de Vereadores, se não tomar providência em relação a esse fato. Muito obrigado. Obrigado, senhor. A vinda da senhora aqui, quando a gente conversou e comentou das audiências públicas que seriam feitas no Estado, e a senhora aceitar vir aqui colocar a Franca como um dos pontos a serem visitados pelo governo para poder discutir isso, muito obrigado. A gente sabe que o ideal seria que estivesse em todas as cidades, até para poder discutir e escutar todas as propostas, né? Mas obrigado, senhora, por ter vindo aqui, que a gente deu oportunidade a todos que moram aqui a ter essa possibilidade de conversar e expressar a sua indignação. Isso é um processo democrático, um processo normal, isso tem que acontecer, assim que a gente cresce, assim que a gente evolui. Eu queria pontuar especialmente assim, o Sabesp Estado, para mim aqui, enquanto prefeito, e com todo respeito às pessoas que vieram aqui falando do Estado, para nós aqui nós vamos defender aquilo que é nosso. Né? Nós somos a cidade que, por força do trabalho de muitos que estão aqui, e outros que já não estão entre nós, mas que ainda militam nesse processo, quem tem 50 anos em Franca hoje não sabe o que é falta d'água sistemática e não sabe o que é esgoto a céu aberto. E é uma coisa que nós devemos às pessoas que trabalham, porque a estrutura física em muitas cidades tem. O encanamento que leva água, que busca água, que traz água do bombeiro, isso tem. O que não tem nos outros lugares é a qualidade das pessoas que trabalham aqui. São 147, se eu não estou enganado, Ronaldo, famílias que estão e que vivem a Sabesp. E essas pessoas precisam ser absorvidas, precisam ser usadas, precisam ser utilizadas até no seu conhecimento. Isso é importantíssimo. Então esse é um ponto. Talvez, igual todos falaram aqui, Guilherme, todo mundo falou, na iminência disso realmente, nós precisamos proteger essas pessoas que fazem aqui o trabalho, independente de quem vier ou se não vier, mas essas pessoas é que fazem a diferença na nossa cidade. Um outro ponto importante que eu queria é que a gente precisa, em acontecendo, a gente realmente precisa garantir que a água chegue aonde não tem, sem que eles paguem por esse processo de levar a água. Eles vão pagar
pela tarifa, como a gente paga que mora na cidade, mas que eles não paguem pelos investimentos a serem feitos para levar água lá nas áreas de lazer que estão regulares, nas áreas informais, nos locais onde está faltando água, porque essas pessoas não vão conseguir pagar. E eu tenho experiência que eles não conseguem pagar o asfalto. Quanto mais pagar a tubulação enterrada para ir daqui até lá, ou fazer poço, sistema de tratamento, e já termino, presidente. Assim, a gente precisa garantir qualidade, precisa garantir que a nossa cidade continue sendo o melhor saneamento básico do país. Precisamos garantir a nossa referência internacional, que sempre fomos, né? Estava conversando com o Gilson agora há pouco, 6 anos seguidos, foi o melhor saneamento básico do país. Nós somos uma realidade diferente da grande maioria das Sabespas das cidades, não da Sabesp, mas das cidades. O resultado que a Sabesp teve aqui em Franca é muito melhor, infinitamente melhor que a maioria das cidades do estado de São Paulo. E isso nós precisamos garantir. Só temos isso porque nós temos as pessoas que trabalham aqui. Obrigado. Muito obrigado, prefeito, pela participação. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se manifestaram. De melhoria contínua. Resultados que está aí, eu gostei da palavra resultado. Tem um filme, gente, chama Lobo de Wall Street. Assistam ele, do Leonardo DiCaprio. Aquele rapaz bonito, mas não é para assistir muito com família, não. Não é pornô, não é filme. Chama Lobo de Wall Street. Agora aqui em São Paulo tem um lobo, né? Lobo de São Paulo. É dinheiro, né? Palavrão, dinheiro. Então, por exemplo, você pega esse copo d'água aí, ó, faz isso aqui em casa, as crianças podem fazer. Se não tem aqui. A estação de tratamento de esgoto construída da Sabesp para receber visita. É mais caro do que uma privada, iniciativa privada, né? Onde o pessoal está cagando e andando para coisa. Só quer dinheiro, 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 palavrão, palavrão, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E lá na Espanha, eu tive lá em 97. Os aparelhos que faziam análise de água aqui, né, do Vans, o pessoal trouxe estudiosos daqui, tinha lá na Espanha. Só que tem um detalhe, lá os solos deles estão muito poluídos com nitrato. Então, vê o que vocês estão fazendo. Os senhores estão falando de jogar água fora por causa de dinheiro. Essa vez dá 3 bilhões de dinheiro. Também essa decisão é errada. É importante que Franca mantenha, conforme estamos na Constituição Federal, a sua autoridade de decidir. O prefeito hoje pode chegar, como fez o de Olímpia, e dizer o seguinte. Conclua, por favor, senhor Francisco. Um minutinho só. A secretária falou 1 hora do senhor. Nós estamos agradecendo o edital de comunicação, todas as empresas. Peço que conclua, por gentilmente, por favor. Com objetividade, por favor. Tenha paciência, mas ouvimos ela com toda atenção e todo respeito. Questão de ordem, Luiz. Eu estou inscrito aí, Associação dos Trabalhadores de Franca, Paulo Afonso Ribeiro. Eu sento meus 3 minutos. Nós já temos a inscrição pessoal. Por favor, obviamente, por favor. Esse cara pegou na picareta. Esse cara é superintendente da empresa por 20 anos. Sabe o que ele fez? Um bairro inteiro. Desculpa, o senhor está atrapalhando a fala. Senhor Vans. Sentiu só, vamos para concluir. A população, Gabão. Em Olímpia, prefeito, em Olímpia, a comunidade, através da Câmara do Executivo, se reuniram e fizeram um edital de licitação pública, aonde estabeleceram uma série de condições e atenderam ao princípio, um dos princípios que é o da tarifa mínima. Puseram lá o seguinte, que o vencedor, qualquer que fosse, teria que praticar uma tarifa 40% mais barata do que a tarifa da Sabesp. Porque a senhora sabe do seguinte, todas as licitações são feitas em São Paulo, em todas as prefeituras têm essa condição. A tarifa da Sabesp é uma referência. Ela é a menor do Brasil. Olha, se a iniciativa privada é tão boa assim, tem que praticar uma tarifa menor. É disso que o prefeito e a Câmara vai abrir mão, de fazer editais de interesse da comunidade. Essa audiência, como já foi dita, ela apenas pretende criar uma cortina de fumaça e a decisão de privatizar a Sabesp ela já foi tomada. Então nada do que for dito aqui, infelizmente, mudará a posição do governo, né? Então o que a gente tem e mesmo sendo representante dos trabalhadores, a gente tem feito esse debate pouco do ponto de vista corporativo e muito mais do ponto de vista do interesse da população, porque a Sabesp é uma empresa que presta
presta um serviço de excelência, como a própria secretária aqui colocou, cuida da saúde da população, e nós entendemos que nós não podemos ter, num serviço dessa natureza, o lucro como principal objetivo. Uma outra coisa que chama atenção é a justificativa na fala da secretária de mostrar o quanto foram estudados os casos de privatização que deram errado pelo mundo. E parece que tenta jogar a culpa na forma como os contratos foram feitos. Então significa que os alemães, que os ingleses, que os franceses não têm know-how para fazer contrato, e nós aqui vamos resolver o problema no serviço que é da natureza do setor privado, de precarizar e priorizar o lucro a partir de contratos bem feitos. Isso me parece um pouco temerário, no mínimo. A segunda questão, sobre a regulação. Então agora a Arcesp já não é tão legítima para regular o serviço, que tem feito com excelência nos últimos tempos, e nós vamos ter um ente regulador que vai ser contratado pela empresa e que se diz autônomo. Como é autônomo se a própria Sabesp, que o contrata, vai pagar por ele e vai ser regulada por ele? Então são coisas que não fazem muito sentido. Como eu disse, não há argumento. Nós estamos fazendo esse debate sobre o processo de privatização da Sabesp há mais de um ano, e os argumentos foram todos colocados. Não há argumento lógico que justifique a privatização da Sabesp, seja ele técnico, seja ele político, seja ele da qualidade do serviço que é prestado pela Sabesp. A questão da tarifa, a Sabesp hoje, com o serviço de excelência, as próprias pesquisas recentes apresentadas no nosso estado de São Paulo, graças ao serviço da Sabesp, está muito próximo da universalização e tem os melhores indicadores do Brasil, tem uma das menores tarifas do Brasil entre as privadas e as públicas. Então, isso é uma falácia, né? que a tarifa vai ser diminuída e precisa privatizar isso. Então, não há argumento, né, que justifique a privatização de uma empresa como a Sabesp, que é lucrativa, que é um patrimônio do povo de São Paulo. Os 3 minutos passam muito rápido, eu só queria concluir aqui dizendo o seguinte: o problema da privatização da Sabesp é um problema dos municípios. E eu queria aqui lembrar, né, o nosso prefeito, que tenho certeza que tem as melhores intenções e que vai ter que opinar nesse processo, que tem as melhores intenções para o povo de Franca, que há 4 anos atrás nós conversamos com ele, enquanto era ainda pré-candidato, ele assumiu um compromisso, né, com o saneamento público, assinou um documento que nós temos inclusive lá guardado no sindicato, e além disso, a Câmara Municipal tem que opinar sim, porque quando foi firmado o contrato com a Sabesp aqui em Franca, que é uma referência, não no Brasil, mas uma referência no mundo em relação ao serviço de saneamento de tecnologia própria, que foi construída por nós, por nossos trabalhadores. Então, esse compromisso está firmado, e a Câmara Municipal, o contrato foi autorizado por uma lei aprovada na Câmara Municipal, e é necessário que a Câmara Municipal também opine e tenha responsabilidade nesse processo. Então, eu queria só fazer essa lembrança aqui e dizer que a Sabesp é do povo de São Paulo, um patrimônio, uma empresa lucrativa, que presta um serviço de excelência e cuida da saúde da população, e que não pode ter como principal meta o lucro. Muito obrigado. E a população das cidades, da região de Franca, de cidades pequenas, onde inclusive só tem acesso ao saneamento básico, porque a gente tem a Sabesp, porque são cidades que a secretária sabe que não são sequer lucrativas para você investir em saneamento básico. E se a gente desestatizar, se a gente privatizar a Sabesp, vão ser cidades que vão ter o seu saneamento básico ameaçada. A verdade é que esse processo das audiências públicas, ele só quer coroar a intenção que o governo do Estado sempre teve. E sempre teve a revelia da opinião da população, que a gente já tem vários indicadores, várias pesquisas, de que a população do Estado de São Paulo, sobretudo de Franca, é contra a privatização da Sabesp. Então, se o governo tivesse algum interesse em ouvir de fato a opinião da população, voltaria atrás com esse processo. Fico feliz que a secretária esteja aqui e que ela conheça o trabalho da Sabesp de Franca, porque a Sabesp de Franca é um exemplo, é um modelo, e a gente tinha que estar pensando como fazer cada Sabesp no estado de São Paulo ser igual a Franca, e não piorar o serviço daqui. Aqui em Franca a gente universalizou o saneamento básico há mais de 20 anos atrás, antes de eu nascer, e agora a secretária diz que precisa desestatizar para adiantar a universalização em 4 anos. Não precisa desestatizar para isso, é só dar mais dinheiro para a Sabesp, é só apostar mais na Sabesp. Quero me solidarizar com os trabalhadores dessa empresa, de gente que há tantas décadas faz a Sabesp ser uma empresa de excelência aqui,
como o Vanzo, como tantos servidores que a gente tem aqui, que entregaram a sua vida para que a população de Franca tivesse saneamento básico de qualidade, e que agora com revolta vão falar aqui, porque estão vendo essa empresa que foi construída com suor, com trabalho e com o dinheiro dos impostos do povo do Estado de São Paulo ser entregue para a iniciativa privada. Isso é revoltante. Por isso eu não posso celebrar essa audiência. Eu não posso aplaudir esse processo feito só para a gente consumar a venda de um patrimônio do Estado de São Paulo. A privatização da Sabesp, apesar de tudo que a secretária diz, ela não consegue esconder um fato. A privatização vai aumentar a conta de água. Como todo o serviço essencial que a gente entrega para a iniciativa privada, para pessoas que têm mais interesse na sua lucratividade do que no serviço que é oferecido para a população, o serviço piora e fica mais caro, a gente já está cansado de ver. Não a privatização da Sabesp. Muito obrigado. A população tem 3 minutos para se manifestar. Isso chega a ser lamentável. Mas eu vou falar uma coisa aqui, que eu não sou ninguém, não. Eu sou uma munícipe que paga a minha conta de água em dia e uso a água na minha casa e prezo pela saúde da minha família. E como munícipe bem participativa que sou, vou parabenizar a secretária. Por alguns momentos eu achei que você trabalhava para a empresa que vai comprar a Sabesp. De verdade. Com tamanha defesa de Deus pela Sabesp. Se teve uma aquisição boa que o governo do estado fez, foi você. Se eu fosse ele, eu te garantia no serviço. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Eu, como síndica de condomínio, peguei a água conjunta para mal dos meus pecados. Deus sabe o quanto eu lutei. Eu vi você falando de números, é lindo. Eu estou te chamando de você deve ter mais ou menos a minha idade. É lindo os números. Nossa, como são realistas. Eu não vim falando de humanização. E eu venho aqui falar de humanização. Sabe por que eu tive? Eu me despenquei, larguei o meu serviço, estou com a minha filha ali, com o padrinho no teatro de bolso, para vir aqui para falar de humanização. Porque por alguns momentos eu achei que eu não conseguiria a individualização da água. Mas pessoas humanas, como o Gilson, pessoas humanas como o Ricardo, como o Alex Veronês, como o Ricardo, que foram lá, me ouviu, porque eu cansei de usar a tribuna, vereadores que me ajudaram, mas foram eles que conhecem a luta da gente diária, que ajudou hoje a população de 308 apartamentos parar de pagar R$200 de água e começar a pagar 20. Foram eles que ajudaram a gente a ter condições de continuar tendo água para a nossa família, porque eu vivo sem energia. Eu vivo sem energia. Eu vivo sem comer há dias. E isso eu não preciso ter estudo para saber, não, porque eu tenho pouco, mas eu não sou. Mas eu não vivo sem água. E eu não aceito, como munícipe, que se deixa a humanização e que se venha falar em números, como se água fosse para negócio. Vocês negociam o que vocês quiserem. Mas a água e a saúde da minha filha não está em debate. E a água faz parte da saúde dele.